Estamos agora em Mancelos, concelho de Amarante, no sul da região dos vinhos verdes. Aqui na Casa de Celo, dos 14 hectares de vinhedos, saem apenas vinhos brancos. São vinhos pouco canónicos, que não encaixam no perfil dos verdes tradicionais. Na Casa de Celo, produzem-se néctares tranquilos, sem ponta de gás, com um grau alcoólico superior ao habitual e com preços bem acima dos praticados na região. João Pedro Araújo, o produtor, defende que a região dos vinhos verdes está a iniciar um novo percurso, onde cabem propostas diferentes. Finalmente estará a fugir dos seus dogmas e transformar-se numa região demarcada, de um monoproduto, para uma região demarcada de vários produtos. E eu isso acho muito, muito interessante e muito positivo, essencialmente para a Casa de Celo. Achamos que a região deixa de ser a região do vinho verde para ser a região dos vinhos verdes, não é? Mas não achas que toda esta região poderá ser uma grande região de vinhos brancos? Ou de grandes vinhos brancos? Eu não acho que possa vir a ser, eu acho que é. Acho que já há muitos exemplos, alguns exemplos, não direi muitos, mas alguns exemplos que demonstram que somos a região dos vinhos brancos em Portugal. Faltará, na minha opinião, massa crítica. A massa crítica que existe no Douro, a massa crítica que existe no Alentejo. Numa região identificada com vinhos leves, frescos, de fraca estrutura e baixo teor alcoólico, a Casa de Celo foge ao perfil mais conhecido dos vinhos verdes. Como o vinho que estás a provar, que é um vinho que tem 14 graus e 7 gramas de acidez. E, portanto, isto é estrutura, tem aroma, tem álcool, tem tudo e tem frescura também, apesar de ter os tais 14 graus. Não é o objetivo ter 14 graus, nem o álcool é o importante. Porque o vinho pode ter 12 graus e ser fantástico, mas é interessante vermos por esse lado. É o potencial que existe aqui. O potencial que existe, não é? Que existe. Que vinhos é que vocês têm neste momento no mercado? Nós, aqui em Amarante, estamos a produzir 3 vinhos brancos. Temos um vinho verde que nós chamamos entrada de gama, não com sentido pejorativo, o nosso vinho verde, não é? Que feito com 2 castas. Nós só produzimos vinhos com várias castas de assemblage, não fazemos monovarietais. E depois temos um vinho que é um vinho com uma filosofia francesa, em que nós só vendemos esse vinho ao fim de 4 anos de casa, portanto é um vinho de 2004, que está agora no mercado, portanto é um vinho de conceito ao contrário do que hoje se fala, mas também é preciso ir à procura desse consumidor, em que tem um pouco de barrica, tem também castas que não são castas para a denominação de vinho verde. E depois temos um vinho que é o nosso superior, que é o topo de gama, que é um vinho feito com a perspectiva de posicionar a região dos vinhos verdes no lugar onde nós achamos que ela deve estar, que é no patamar da excelência. Com o posicionamento de preço que permite dizer que a região dos vinhos verdes também tem vinhos com preços comparados com os grandes vinhos que se fala de Portugal, não é? Além de produtos com preços superiores aos habituais na região, a Casa de Celo distingue-se também por fugir a 7 pés do gás, da chamada agulha, que anima muitos vinhos verdes, brancos e tintos. Fomos dos primeiros produtores na região a nunca ter engarrafado um vinho verde com gás. Nós não engarrafamos vinhos verdes com gás, portanto, por isso daí chamar o vinho tranquilo. E aproveitando a abertura da região para os espumantes, então fomos fazer o gás nos espumantes, espumantizando a partir do ano 2000. Portanto, hoje em dia temos um espumante. Que aqui também há, nesta região, um potencial enorme. Fantástico, fantástico. Vinhos tranquilos e um espumante com longo período de estágio. E agora uma novidade, doce, do agrado de Anselmo Mendes, o enólogo consultor da casa. A surpresa que aconteceu aqui em casa foi pensar a necessidade de fazermos um vinho de sobremesa e então fizemos um passito, que é o passi, que é o São João de Passy, que é um vinho que é feito no método dos passitos, não é? Vindimado na época certa e depois fica em desidratação durante o tempo necessário para obtermos a boa relação entre o álcool que vai ter e o açúcar residual que
pretendemos que o vinho tenha. Ainda pões as uvas lá estendidas nas esteiras e depois vão ao sol, quando há sol, ou ficam dentro da adega quando não há sol. Isso e temos o problema da uma tradição que já existia. Pois, exatamente. Existiu sempre, só que em pequenas quantidades e, portanto, não se fazia vinho. Porquê é que o vosso topo de gama é um vinho que não é verde, é regional Minho, e porquê que custa esses quase 30 euros? Precisava ser um pouco irreverente, talvez. E daí termos feito o vinho como regional. Ele não precisava de ser regional. Ele tem 2 castas da região. Ele tem o Alvarinho, que é da nossa região, é da região dos vinhos verdes, não sei se sabias, provavelmente ficarás a saber. O Alvarinho é da região dos vinhos verdes, que vai do Minho ao Douro. E, portanto, nós podíamos fazer o vinho verde. Tem também uma outra casta, que é a Malvasia Fina, que provavelmente, eu não queria dizer que somos os únicos produtores na região com a Malvasia em vinho extremo, mas presumo que seremos. Nós podíamos fazer um vinho verde. Não fizemos porque somos um bocadinho irreverentes. E como justifica o produtor um preço tão acima dos praticados na região? O preço é importante porque é um preço psicológico. Nós achamos que a região dos vinhos verdes, sendo como nós dizíamos há bocado, a região mãe dos vinhos brancos portugueses, que tem que se valorizar, e valorizando-se é mostrando que os vinhos merecem os preços que são pedidos, e os clientes, quando compram, mesmo que achando que isto parece uma loucura, vão beber e vão dizer, não é uma loucura, este vinho vale porque eu provei a marca Y, a marca X de uma região Y ou de uma região X, e os vinhos equiparam-se ou são mesmo melhores. O topo de gama, o Quinta de São João, incorpora uma das variedades de uva branca recomendadas para a região. Trata-se da conhecida Alvarinho, uma casta que só os produtores de Monção e Melgaço podem ostentar no rótulo, uma restrição mal vista pelo produtor da Casa de Celo. A produzir apenas vinhos brancos em Amarante, o produtor estendeu os domínios da família Araújo até às terras de Penalva do Castelo, na região do Dão. Aí, na Quinta da Vegia, os 20 hectares de vinhas estão dedicados à produção de 3 tintos. Mas foi na Casa de Celo que a história vitivinícola da família teve o seu início, em finais do século XIX. Como é que começou este projeto? De onde é que isto vem? Isto vem já de algumas gerações atrás, em que o meu bisavô comprou a propriedade e pronto, está na família desde essa altura e tentamos mantê-la o melhor que podemos e sabemos. Mas vocês, a Casa de Celo, vocês utilizam como habitação? Como habitação, exatamente. Não utilizam como enoturismo? Não como turismo, no sentido de recebermos e ficar cá pessoas a dormir, isso não fazemos. É uma casa familiar, da família, a casa da família. Mas quando o teu bisavô comprou a propriedade, já existiam aqui vinhas? Já, isto é o Entrador e Minho, não é? Portanto, isto já havia vinhas, mas nos sistemas tradicionais, não é? À volta do campo, em que as pessoas tinham à volta dos campos de milho os enforcados, não é? Faziam as bordaduras, não é? Bordaduras numas regiões, noutras chamavam-lhe enforcados, e aí fazia-se o vinho, não é? Tínhamos os lagares antigos ainda, onde se fazia essencialmente vinhos tintos, não é? Lembro-me de uma história em que quando a minha avó pediu ao caseiro para plantar algumas uvas brancas, videiras brancas, o caseiro ficou furioso porque era desvalorizado o branco, não era uma coisa que nem sequer sabiam vinificar, nem nada. Os brancos de Celo aparecem já na década de 70 do século passado e a tradição de tintos foi abandonada. A promoção e venda dos vinhos da empresa amarantina têm sido potenciadas pela ligação a um grupo organizado de conhecidos produtores portugueses. A grande diferença que eu acho que é interessante no nosso projeto aqui na Casa de Celo é a ligação ao Independent Wine Growers Association, enfim, tu já ouviste falar, o IWA, não é? E nesse grupo, sim, então, toda a potencialidade que se pode fazer de promoção lá fora e também um pouco cá dentro, mas essencialmente lá fora, dividindo os custos entre os produtores todos e tendo a capacidade de ser um grupo que tem 5 produtores, que tu conheces, a Quinta do Amial, a Quinta dos Roques, o Domingos Alves de Sousa, o Luís Pato e a Casa de Celo, em que esta diversidade traz
uma atratividade muito grande. Tem sido fantástico. Que esse é um dos caminhos, que é do associativismo. No fundo, isso é uma forma eu não penso que seja um dos caminhos, eu penso que é o caminho. Quem não estiver em conjunto, eu penso que não vai ser fácil estar a se ingrar no futuro. Eu reconheço isso, o IWA começou em 2004, é uma associação constituída, portanto, presumo que será talvez o único grupo de produtores independentes que está constituído oficialmente. Começou em 2004 e daí para cá a projeção da Casa de Celo tem sido muito grande. Eu reconheço isso. Uma casa secular não se faz apenas de história e de memórias. João Pedro Araújo não prescinde de gente nova que ajuda a empurrar o negócio para a frente. Patrícia Magalhães, formada em agronomia, é uma espécie de faz-tudo, desde o acompanhamento da vinha e os trabalhos na adega, até às papeladas e diplomacias indispensáveis para escoar o vinho do armazém. Como é que se sente aqui? Sinto-me em casa, literalmente. Abracei o projeto há 3 anos e faço realmente a gestão da parte da viticultura, de equipamentos, gestão humana também, de trabalhos a efetuar na quinta, bem como depois o acompanhamento que dou a nível de enologia aos engenheiros Anselmo Mendes, que é o enólogo consultor da Casa de Celo. A jovem agrónoma não se fica pela vinha e pelo vinho. A ligação à terra dá-lhe bons argumentos na área comercial. Uma vez que, quando eu me coloco também disponível para essa abordagem comercial, estou a transpor conhecimentos que tenho sobre o produto que, no fundo, produzo exatamente, e que estou completamente envolvida. Além do vinho ser sempre um ser vivo, estar em constante mutação, e por isso eu acho que é uma mais-valia para quem possa ter a oportunidade de provar os nossos vinhos com um acompanhamento de quem trata das uvas. Em Amarante, os vinhos verdes ganharam novos aromas e